Gente, nós precisamos, nós necessitamos, nós temos que ter um entendimento claro. Gente, assim, a gente precisa encarar as coisas não segundo uma perspectiva humana, não segundo um pensamento humano natural, e nem segundo um pensamento religioso, tá? Para a gente poder experimentar, como Paulo escreve aos Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos amadurecer para que a gente não viva segundo os ventos, tá, do momento ou da situação, daquilo que estamos sentindo, mas que a gente aprenda a viver pela fé, compreendendo as promessas que Deus fez, convicto dessas promessas, para que independente da adversidade, independente dos problemas, das lutas e daquilo que a gente esteja passando, ou mesmo sentindo, a gente simplesmente aprende a viver na paz do Senhor, na plenitude de vida que Deus tem para nós. Nós não podemos deixar que as nossas vidas sejam guiadas pelas circunstâncias da vida, porque não é. Por isso a gente tem insistido, temos falado, gente, leia a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Para a gente conhecer o que Deus fala, para a gente ter entendimento daquilo que Deus está nos falando. E isso é muito importante. Porque se nós entendermos isso, nós vamos passar por luta? Vamos. Mas nós passaremos segundo uma perspectiva e um entendimento espiritual que Deus deseja que a gente tenha. Aprendendo a confiar e a descansar nele. Sabe que aquele momento que a gente está passando, seja uma perda de emprego, problema de saúde, ou porque perdemos uma pessoa querida, ou porque fomos para um hospital, ou até mesmo preso, por motivo justo ou injusto, não faz diferença. Porque nós, na realidade, transgredimos as leis dos homens, isso, Paulo fala sobre isso, escreve sobre isso, fala assim, olha, se você, nosso papel, nossa responsabilidade é respeitar as leis que foram criadas, sendo elas justas ou não, mas a gente deve cumprir, porque se a gente não cumprir, a gente vai ser punido por essas leis. Aí esse aí é um problema que a gente procurou com a própria mão, mas se a gente é preso, por exemplo, por injustiça, e a gente não fez, por que isso sobrevém às nossas vidas? Porque Deus está nos punindo por algo que nós cometemos? Não. Por que não? Esse pensamento é pensamento religioso. É pensamento de que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entenda as coisas da maneira como Ele quer que a gente entenda, segundo aquilo que Ele fala e escreve na palavra. Paulo passou por tudo isso, muito mais do que nós, apanhou, foi surrado várias vezes, recebeu uma quarentena de açoite menos um, porque depois que você recebe 40, você nunca mais pode ser açoitado, então ele recebia 39, para ter certeza que podia apanhar mais. Preso quantas vezes, apedrejado. Se a gente olha segundo aquilo que falam na religião, coitado estava lascado. Deus não estava agradando dele, é isso? Não é, nós sabemos que não é. É simplesmente porque Deus nos quer naquele lugar, ou quer que passemos por aquilo. A gente precisa entender isso. Se uma doença sobrevém e a gente cai no hospital, não é para a gente ser curado, a gente deve fazer ali o que nós temos que fazer, que é revelar o reino, falar da vontade, mostrar as virtudes de Deus. Deus nos coloca ali, não é à toa. É porque Ele quer salvar alguém. Isso que nós precisamos entender e pensar.
Nós temos conversado aqui sobre a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios traz muito desse entendimento. Nós tivemos algumas pregações na semana anterior, até Deus permitiu a gente fazer uma recapitulação. E quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente vê algo maravilhoso, a maneira como Paulo expõe os assuntos, como ele fala das coisas, como ele fala do reino, como ele fala do propósito da igreja, da razão da igreja. E a gente falou sobre isso. E a gente precisa lembrar sempre dessas coisas, porque são essas coisas que nos sustentam. São essas promessas, são essas palavras que nos faz viver segundo a vontade de Deus. E é sobre isso, continuando aquilo que foi compartilhado domingo passado, onde a gente entrou na abordagem de andar de modo digno do reino, e uma das abordagens, um dos assuntos que foram trazidos foi a questão do amor, que fala muito dessa última canção que a gente cantou, do nosso propósito, de como a gente tem que viver. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, fala do que é o amor. E a gente precisa aprender, lembrar dessas coisas e entender que a gente não vive por aquilo que a gente sente, pensa, no aspecto natural, mas segundo aquela realidade que Deus nos deu. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Aí a gente... Senhor, queremos, precisamos, necessitamos, Senhor, compreender e ter todo o entendimento da Tua vontade. Conduza-nos, Senhor, nesse dia. Conduza, Senhor, e use como instrumento para falar daquilo que está no Teu coração, naquilo que é o Teu desejo para as nossas vidas. Para que nós, como filhos, possamos andar neste mundo da maneira que agrada ao Senhor, que expressa aquilo que o Senhor é, que nos conduz a esse processo de amadurecimento, para revelarmos o Teu reino, revelarmos a Tua glória, manifestarmos a Tua bondade diante dos homens, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por todo o Teu amor, toda a Tua graça, pelo sangue de Teu Filho que nos resgata e nos salva. Nos redime realmente, nos comprou para Ti, para sermos propriedade Tua, para Teu uso exclusivo e principalmente para sermos Tua morada, Teu templo, Tua casa, Senhor. Por isso nos conduza nessa jornada de amadurecer, de viver e andar segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Tendo o entendimento, olha lá, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, ele fala o quê? Primeiro que a gente é salvo pela graça, não depende de nós, não depende do que a gente possa ter feito ou fazer. É obra de Cristo na cruz que nos redime, que nos salva para o Pai. Nós também tivemos o entendimento que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Que nós somos abençoados, fomos abençoados e somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que da obra de Cristo Ele fez de nós um só povo, juntou todo mundo, independente de raça, de cor, de status social, de posição que tem dentro da sociedade, se é rico ou se é pobre, se é extremamente culto em termos de formação escolar, educacional ou não, ou se é analfabeto, independente de qualquer coisa. Deus fez de nós um só povo, uma só família. E Ele fez isso para quê? Para que cumpríssemos um propósito. Qual é o propósito? Revelar sua multiforme sabedoria, manifestar suas virtudes e revelarmos Cristo ao mundo, porque andamos com um só coração. Não quer dizer que nós pensamos as mesmas coisas, que nós somos robozinhos e que fazemos tudo do mesmo jeito e pensamos de todo jeito. Mas nós compreendemos o amor de Cristo, compreendemos o amor de Deus e por causa desse amor, nós andamos com um só coração, o coração do Pai, que tem um único propósito: salvar as pessoas que estão perdidas. Este propósito da igreja implica que nós devemos andar de modo digno do reino. O que é andar de modo digno do reino? E como a gente alcança isso? Aí
fala que Deus distribuiu os dons, Deus colocou profetas, mestres, pastores na igreja, para quê? Para a edificação dos santos. Então, com esse entendimento, com esse discernimento em que precisamos andar, aí nós precisamos ter a compreensão que nós temos que santificar o nosso procedimento. Para que a gente santifica o procedimento? Por que a gente tem que santificar? Por que temos que nos tornar santos? Religiosamente a gente pensa assim, para eu estar mais próximo de Deus, para eu ser mais íntimo de Deus, não é isso? É para isso? Não, não é. Para que nós santificamos o procedimento? Para levarmos Deus até as pessoas. Para que, sendo imitadores de Deus, nós levemos Deus até as pessoas. Para que as pessoas, ao verem o que nós fazemos, o que nós falamos, como nós fazemos, e mesmo nas diferenças nós honramos e respeitamos uns aos outros, as pessoas vão ver quem? A obra de Deus em nossas vidas. Vendo aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas, eles vão ver quem? Deus através de nós. A obra de Cristo só tem este propósito. Santificamos os nossos atos, não para aproximar de Deus, não para sermos mais religiosos, porque Deus odeia a religião. Se você busca a Deus com o intuito de receber alguma coisa dele, você está buscando um ente divino que não é o Deus verdadeiro. Se você busca alguma coisa, faz alguma coisa com o intuito de alcançar alguma coisa de Deus, você não está buscando o Deus verdadeiro. Você está buscando um ente divino que vai atender os seus desejos. Isso é religião. Isso não é nada daquilo que Deus tem e planejou para nós, para vivermos uma vida que agrada a Ele. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. E aí, então, nós precisamos entender e olhar a santificação na perspectiva correta e o que implica essa santificação. Porque se não entendermos, nós não vamos fazer o que precisa. E são coisas simples que Paulo fala na carta aos Efésios. Ele cita também em Romanos, cita em Filipenses, cita em Colossenses, todos esses aspectos. Por isso é interessante ler por causa disso, que aí a gente vê que ele vai confirmando aquilo que ele está falando sobre o que é santificação, o que é viver uma vida. Não é uma vida de regras, mas é uma vida de entendimento. E por que eu faço isso? Eu não faço simplesmente para Deus não me punir. Eu faço simplesmente porque eu digo que eu conheço a Deus. E por conhecer a Deus, como é que eu tenho que viver? Como imitador dele. Fazendo aquilo que ele faz. Revelando aquilo que ele é. Amém? Lá em Efésios 5, depois dele falar que a gente tem que andar de modo digno, que a gente foi formado assim num só corpo, que temos o propósito de revelar Deus, aí ele começa a falar no versículo, no 4:17, ele fala assim, olha, eu vou ler alguns versículos. Hoje nós vamos estar abordando do 4:17 da carta aos Efésios até do 4:17 até o 5:21. Tá ok? Diz assim no 17, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus coração. Ou seja, não é para viver mais como os gentios, não é para viver como nós vivíamos. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter, nós temos que viver agora de uma forma diferente. Aí, lá no verso 22, ele fala assim, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, isso precisa estar muito claro. Nós precisamos despir do velho homem. Se vocês se lembram dos ensinos relacionados à carta aos Romanos, fala justamente sobre isso. Que o velho homem, a natureza humana, foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo. Então, conscientes disso, entendendo isso, se nós nos submetemos a Deus para viver a sua vontade, e o nosso compromisso com o Pai, pessoal, é de fazer a sua vontade, então temos que entender uma coisa. Morremos com Cristo na cruz, e Ele não só fez isso, fala o que está aqui. Ele nos revestiu do novo homem, não é o que Ele fala que nos deu um novo coração, que Ele inscreveu suas leis em nosso coração, que Ele nos deu um novo coração, agora um coração segundo o coração dEle. Esse é o novo nascimento. Tendo isso, Paulo fala também em outro lugar, que nós fomos habilitados e capacitados para viver segundo a vontade de Deus. Pedro, em sua segunda carta, reforça isso também, que nós recebemos, somos coparticipantes da natureza divina, que fomos habilitados, que somos, por ser participante da natureza divina, a gente pode rejeitar as paixões humanas, porque nós fomos libertos. Deus nos libertou através da obra de Cristo na cruz. Para fazer o quê? Para viver segundo esse novo homem, segundo a vontade de Deus, em justiça e em santidade. E é isso que Paulo está chamando os irmãos para viverem. E aí ele vem com alguns aspectos. Aí ele cita, por exemplo, lá no 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, eu me perdi aqui, um minutinho. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Lá no 29 ele fala, olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Palavra vã. Palavra que não traduz edificação, que não conduz ninguém à edificação. Essas coisas nós precisamos entender e ter claro. Livrem-se de toda amargura, de indignação, da ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. E lá no verso 8 do capítulo 8, ele diz assim, no verso 8 do capítulo 5, perdão, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinhos, que leva à libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito.
Essas coisas são coisas que nós precisamos lembrar e precisamos entender. Por isso, a gente santifica quando Ele nos chama para viver de modo digno do reino de Deus, e aí Ele entra nesses aspectos de citando essas coisas, olha, deixe de fazer isso, olha, não faça isso. Paulo em Romanos, ele fala, olha, se você tem que dever alguma coisa para alguém, deva o amor, porque no amor está o cumprimento de toda a lei. Porque quando compreendemos o amor de Deus e a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, e nós entendemos que nós precisamos revelar isso e manifestar isso para o cônjuge, para o filho, para o amigo, para o cara que está na rua, para o colega de trabalho, porque é isso que faz revelar a Deus, aí a gente entende que essas obras, amor. E ele fala o quê? Olha, se seu inimigo está com fome, desça o cacete nele, é isso que Deus fala? É isso que Paulo instruiu para fazer? Pode descer o cacete. Se ele está com fome, é para deixar com fome. Se ele está com sede, é para deixar com sede. O que é para fazer? Para ajudar. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Se o cara nos maltratou e precisa da nossa ajuda, o que a gente é para fazer? É para largar para lá? É para dar as costas e virar? Não, é para ajudar. A gente faz isso por causa do nosso orgulho? Não, a gente faz isso por causa do amor de Deus, porque da mesma maneira que Deus nos amou na nossa ignorância, através de outras pessoas, nós devemos amar os ignorantes da mesma maneira para que eles conheçam a luz. Isso é viver o Evangelho. Para a natureza humana faz bem? Não. Mas por que eu posso fazer o que Deus faz? Porque Ele me capacitou, porque Ele me habilitou para isso, porque Ele me deu do seu Espírito, que me faz lembrar dessas coisas, dessas palavras que Ele disse, porque Ele me deu a autoridade para viver disso, e porque Cristo na cruz me libertou da minha natureza humana. Posso subjugá-la para viver a vontade de Deus. Ou seja, posso negá-la, rejeitá-la, para que possa cumprir através das minhas palavras e dos meus atos a vontade de Deus. Isso quer dizer que a gente não vai de vez em quando fazer o que a natureza humana muitas vezes deseja? Sim. Por que a gente anda em família? Para um lembrar o outro que a gente não deve viver dessa maneira. Para que um sempre lembre a gente de que nós não fomos chamados para isso. E aí a gente arrependa, entenda, compreenda e faça o que Deus deseja. Porque Ele tem o melhor para nós. Lembra, nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores dos homens com Deus. No Pai Nosso, quando a gente ora, a gente fala assim, olha, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Que essa vontade se concretize na terra. Qual é a vontade do Pai? E quem cumpre a vontade do Pai? São as pessoas que não conhecem a Deus? São os religiosos? Não. Somos nós que temos o entendimento. E nós temos que ser luz para trazer luz para todos aqueles que estão cegos. Independente do que façam, independente do que nos façam, para que a gente possa cumprir o nosso papel e revelar Deus neste mundo. A gente vive para isso. Por isso, nós temos que revelar as virtudes de Deus. Então eu vivo de modo digno quando eu entendo essas coisas. Eu compreendo quem eu sou, compreendo o que eu recebi, compreendo o que Deus fez na minha vida. Tendo esse entendimento, o que eu vou fazer? Vou começar a viver da maneira que traduz esse andar de modo digno do reino. Por isso ele falou, por isso nós lemos, olha, gente, não é para pensar como eles pensam. Não é para vingar. Não é para condenar. Não é para rejeitar. Não é para fazer acepção de pessoas. Não é porque o cara é ignorante que eu devo desprezá-lo. Aí sim que eu tenho que ser luz neste mundo. Aí sim que eu tenho que revelar a graça e a misericórdia de Deus. Não é porque estão querendo me corromper que eu vou deixar-me ser corrompido.
Se alguém me para no trânsito, ou sem carteira, ou sem os documentos, eu vou molhar a mão daquele guarda para que ele não leve o veículo? Posso fazer isso? Não, não posso. Por quê? Por causa de quem eu sou. Por causa do Deus que eu conheço. Não me permite fazer isso. Por minha causa? Não, por causa do meu Deus. A graça do Senhor só é grande, não por minha causa, mas por causa do nome dEle. E ela se revela através da minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja, por causa dEle. Nós temos que entender que esse é o nosso papel. Por isso, assim, não falar palavras torpes como assim, olha, tudo aquilo que causa nojo, tudo que é contrário aos bons costumes, não é porque os outros são tapados, não, porque muitas vezes nós vamos estar ofendendo pessoas que não precisa. Precisamos estar atento à realidade que a gente vive, aos valores, isso Paulo sempre fala. Aquilo que está na cultura, que está nos valores, a gente deve nos conduzir de maneira que respeite esta moral e esses aspectos. Por causa de nós? Não. Por causa das pessoas. Por causa daqueles que nós temos que alcançar. Porque nós somos embaixadores do reino para revelar o reino, não é para revelar a nossa vontade, não é para fazer o que achamos ou pensamos, não é para andarmos segundo a nossa conveniência, mas segundo a conveniência de nosso Deus, segundo a vontade de nosso Deus, isso que a gente precisa entender. Por isso, não andar segundo a desobediência, não falar a mentira, não enganar, não roubar, não corromper, não deixar se corromper, não cobiçar, não colocar as coisas deste mundo à frente de qualquer outra, que não seja da vontade de Deus. Por quê? Por causa de Deus. Aquilo já foi comentado aqui. Eu trabalho para alcançar um cargo melhor, um salário melhor, esse é o meu objetivo de vida? Se é, está furado. Nosso objetivo de vida é revelar o reino de Deus aonde estivermos e aproveitarmos todas as oportunidades que nos são concedidas para revelarmos o reino de Deus. Paulo fala isso aos escravos, olha, não corra atrás da sua liberdade, mas se você tiver a oportunidade de ser livre, então pegue essa oportunidade, porque é isso que Deus quer. Está entendendo? Ou seja, o nosso propósito não é um emprego melhor. Nosso propósito não é um salário melhor. Mas isso quer dizer que eu vou fazer as coisas de maneira relaxada? Não. Por quê? Porque tudo que eu faço para o Senhor. Então, como eu vou fazer para o Senhor? O meu serviço é de qualidade. É com empenho, é com zelo, é com cuidado, é com muito empenho, muita dedicação. Mas eu faço isso para alcançar alguma coisa? Não, eu faço isso para revelar Deus, porque é minha responsabilidade fazer isso. Ah, no emprego surgiu uma oportunidade? Pegue, porque Deus está querendo fazer alguma coisa. E se ela não vir, tem algum problema? Nenhum. Eu estudo para ser engenheiro, para ser médico, advogado, professor? Não. Eu estudo porque ali eu tenho que revelar o reino de Deus. Posso colar? Não. Por quê? Porque isso não revela o reino de Deus. É pecado? Não. Você só está vivendo de forma contrária ao propósito de Deus. Está entendendo? Quando a gente não entende as coisas, quando a gente não faz as coisas em Deus, nós já estamos em pecado. Posso ser extremamente religioso, posso vir aqui todos os domingos, ou ir numa missa, ser carola para chuchu, ou ser um carola aqui. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que nós vivamos a sua vontade, expressemos o seu reino e manifestemos o seu reino. Isso é andar de modo digno do reino. Por isso nós precisamos do quê? Da transformação do entendimento, da transformação do pensamento, de compreender por que Deus nos chama, que Ele não nos quer como religioso, que nós cantamos não é para Ele, que nós cantamos é porque nós expressamos uma gratidão, uma alegria por aquilo que nós recebemos dele.
porque é gostoso. Em família é bom cantar, mas não como um serviço a Deus. Nós não estamos aqui para prestar serviço a Deus. Nós estamos aqui para deixar que Ele viva através de nós. E a gente faz isso conforme Jesus disse, olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? O negar está no reconhecimento da morte para a natureza humana. Tomar a cruz é saber que nós temos que fazer essa natureza humana morrer. Seguir a Cristo implica que nós estamos dispostos a viver de modo digno do reino. Revelar o Cristo que Deus fez em nossas vidas, a obra dele em nossas vidas, porque ele nos fez como seu filho, para revelarmos ele ao mundo. Isso precisa estar muito claro. Essa transformação de entendimento é fundamental. Por isso a gente faz aquilo que agrada a Deus, por isso que a gente é bondoso, por isso que a gente tem que perdoar, por isso que a gente tem que fazer as obras de suprir e ajudar as pessoas. Isso precisa estar claro. Isso é viver reino de Deus. Isso é viver de modo digno. Está claro? Precisa, meus queridos. A gente vive a realidade espiritual, experimenta da paz, da abundância do Espírito em nossas vidas, porque Paulo fala, olha, enchei-vos do Espírito. A gente até, na sequência da carta, ele fala sobre isso, mas ele fala como? Cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O Espírito está em nós, na igreja. Somos templo, morada de Deus. A gente não vive pelo frisson que muitas vezes que a alma permite que a gente tenha, e que é gostoso. Mas nós não vivemos por isso. Nós temos isso. Nós podemos ter da paz abundante do Senhor e da plenitude de vida de Deus quando a gente entende essas coisas simples do Evangelho, que Paulo escreve, que Pedro escreve, que Jesus falou em todos os Evangelhos. Porque é assim que Ele quer que a gente viva nesse mundo, de modo digno do reino. Viver de modo digno do reino é vivermos tendo a consciência de Deus, tendo a consciência da obra que Ele fez, e que tudo que a gente faz é para Ele, para o nosso Senhor. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós somos criaturas de Deus, criados para revelá-lo ao mundo. Manifestar multiforme sabedoria a todo principado e potestades, as virtudes de Deus diante dos homens e o Salvador, Jesus Cristo, aos homens. E só vivemos, só cumprimos esse propósito se a gente anda de modo digno do Evangelho. Por isso, se a consciência te acusa de alguma coisa, não faça. Não acusa o outro, não tem problema. Paulo fala sobre isso em várias cartas. Olha, um quer guardar dia, não tem problema nenhum não, deixa ele guardar dia. Um diz que não pode comer isso, não tem problema nenhum não, deixa ele não comer. Mas você que não come, respeite ele. E aquele que come, ou que guarda esses dias, ou que não come determinado tipo de coisa, respeite o que não pensa da mesma maneira. Porque talvez ele seja mais fraco na fé do que você que tem um entendimento maior. Está entendendo a forma como Paulo aborda? Você pode se achar maduro por não fazer algumas coisas e o ignorante é aquele que faz determinadas coisas. Você que se considere maduro, respeite aquele que tem essas restrições. Mas o que tem restrição, respeite aquele que não pensa da mesma maneira. Por quê? Porque para você ele é muito imaturo, ele não entendeu as coisas de Deus. Está vendo como a gente precisa olhar as coisas? É tão simples. Precisamos respeitar uns aos outros. O cônjuge respeitar, o companheiro, os filhos,
os amigos, as pessoas na rua, aquele cara que é grosso no trânsito, o que a gente deve fazer? Responder com grosseria? Não. Ele ainda vai entender, ainda vai amadurecer, e vai amadurecer, um dia ele vai amadurecer. Amém? Que o Senhor nos conduza nessa jornada. Semana que vem, a gente vai continuar sobre isso e abordar o aspecto de família, de como viver, alguns aspectos da vida em família, trabalho, tudo. Sempre reforçando esses aspectos. Então, assim, você não leu a carta? Leia. Por favor, gente, leia. Por vocês, para vocês, e para que cada um de nós, pessoalmente, assuma um compromisso com Deus para viver a vontade dele. De forma simples, transparente e glorificando o nome dele. Amém? Então, vamos fazer a seguinte coisa. A gente já avançou aqui mais no tempo do que devia. Feche os teus olhos. Pense sobre o teu compromisso com o Pai. Ninguém pode fazer com que você tenha um compromisso com Deus. Ninguém te obriga a isso. Isso é algo pessoal. Mas compreenda aquilo que seja o querer de Deus, que é nós nos submetermos à sua vontade, ao seu querer, para experimentarmos a verdadeira vida. Se submeta a essa vontade. Tenha esse compromisso com o Pai de querer servir. Porque somente assim nós poderemos viver como igreja, como família, como corpo e cumprirmos o propósito de Deus neste mundo. Temos muito para amadurecer? Temos. Mas podemos ajudar uns aos outros nessa jornada. E esse é o nosso papel, mas é um papel, um compromisso pessoal. Pessoal que nós temos que ter com Deus, com o nosso Senhor, para que aí sim a expressão da sua vida e da sua vontade se cumpra por meio das nossas vidas. Pai, sabemos que nos falta muito entendimento, nos falta muita compreensão da tua vontade, do teu querer. Somos muitas vezes ignorantes e não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor prometeu. Mas, Pai, queremos te servir. Queremos a tua vontade, queremos cumprir o teu querer. Nos conduza nessa jornada. Nos conduza, Senhor, nesse entendimento, na compreensão do teu querer, do teu desejo. E nos ensina como família a vivermos tua vontade, a vivermos teu querer neste mundo. Guia-nos, Senhor, e nos dê o entendimento. Obrigado pelo teu Espírito que nos faz lembrar de cada palavra do Senhor. Mas ensina-nos, Senhor, a nos comprometermos contigo, a querermos conhecer essa vontade, para que o Senhor possa revelar através da tua palavra, através de teus filhos, e nos conduzir assim na jornada de amadurecimento e expressão como igreja da tua vida diante dos homens e o testemunho da tua sabedoria diante de todo o principado e potestade, Senhor. Nós oramos, nós nos colocamos diante de ti, não por nossas boas obras, não porque somos merecedores, mas por causa do sangue de Cristo vertido na cruz, em nosso favor, sangue que nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis na tua presença, Senhor. E ensina-nos, como imitadores teus, a revelá-lo diante dos homens. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão na graça.